Olha, transformação é alguma coisa que é um grande desafio para nós, né? E a gente sempre fica pensando nisso. Puxa, eu sei, mas ainda não melhorei. Eu sei, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. E eu tenho pensado nisto e particularmente me tocou uma passagem de São Francisco de Assis, quando determinada feita, Frei Maceu, não sei qual é a pronúncia, perguntou para São Francisco, Pai Francisco, por que que o senhor é tão procurado? Por que que as pessoas vão sempre atrás do senhor? Por que que as pessoas querem falar com o senhor? Por que que todo mundo quer seguir o senhor? Já que o senhor não é bonito, já que o senhor não é inteligente e já que o senhor não é nobre. Olha que pergunta, não é? Francisco fechou os olhos, pensou e disse assim: você sabe por que que as pessoas me procuram? Porque Deus, na sua infinita bondade, escolheu a mim porque eu sou o mais vil, o mais insuficiente, o mais pecador de todos os pecadores. Quando eu vi, então, isso de São Francisco, eu fiquei, então, impactado, porque como aquele homem acabou fazendo uma confissão desse tipo, o mais pecador dos pecadores. Será que foi um jogo de cena de São Francisco? Não acho que o espírito dele é alguém que fosse capaz de ficar jogando cena. Ele não falou aquilo para que o Frei Mazeu dissesse, não, o senhor é o máximo. Até porque o Frei Mazeu deu uma bela cacetada nele. Ele falou porque ele sentia aquilo, e ele sentia aquilo porque São Francisco tinha uma dimensão muito grande de quem de fato ele era por dentro. Ele nunca quis ser santo. Nunca quis ser santo. Lutou sempre com essa ideia de santidade. São Francisco era humano. Então, ele reconhecia dentro dele tudo aquilo que ele falou. Então, eu penso que o caminho nosso da transformação passa muito por esse processo do autoconhecimento, de a gente corajosamente se olhar e ter a capacidade de suportar que a gente ainda é insuficiente, que a gente é precário, que a gente é egocêntrico, que a gente é mandão, que a gente é controlador, que a gente é ciumento, que a gente é invejoso. E que a gente é muito menor do que aquilo que a gente pensa ser. Sobretudo nós religiosos. Porque muitas vezes, em nome da religião, a gente fez um curso de evangelho, de reforma íntima, escreve livro, dá passe, faz palestra, é médium. De repente, a gente pode ter uma aura de que a gente é alguma coisa um pouco superior. Quando a gente olha São Francisco, do alto da evolução dele, e ele dizendo que ele é vil, insuficiente e o mais pecador dos pecadores, o que é que sobrou para nós? Quando a gente vê Chico Xavier falando que ele era um capim, que ele era um cisco, o que é que sobrou para nós? Eu não estou aqui recomendando um processo de humilhação, de culpa, mas nós precisamos olhar, mergulhar, fazer um processo intenso de autoconhecimento para reconhecer o tamanho da nossa sombra. Para que a gente saia do pedestal, para que a gente tire
as sandálias, para que a gente veja que a gente é num tamanho muito menor do que a gente supõe, para a gente reconhecer ainda que nós somos humanos, que nós somos inseguros, falhos, imperfeitos, que a gente ainda tem raiva, que a gente ainda sente inveja, que a gente é ciumento, que a gente é vaidoso. Porque isso é da condição humana. Quando Allan Kardec pergunta para os espíritos de luz como é que, naquela questão, se não me falha a memória, 625 do Livro dos Espíritos, como é que faz o homem para se melhorar nessa vida e como ele não se deixar arrastar pelo mal, e os espíritos respondem: conheça-te a ti mesmo, ponto final. Eles não falam mais nada. Então, o que os espíritos estão dizendo, assim, que o simples fato de a gente olhar para nós e ver o tamanho da nossa sombra, isso vai causar uma dor, é que nem chá de boldo. É amargo. É amargo. Quando a gente se encalha e fala: meu Deus do céu, eu ainda tenho tudo isso dentro de mim. É um pouco daquilo que está na canção de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me ver demônio. Tenho que me ver tristonho. E apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Então, a gente desinfla o ego, porque, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o nosso grande problema evolutivo? Egoísmo. É um ego adoecido, é um ego hipertrofiado. Então, qual é a cura disso? Desinflar o ego. É um processo de humanidade. É um processo de buscar a nossa humildade. Bom, onde que eu estou me colocando que, de fato, eu não sou? Me pôr no que eu sou. E quando, então, a gente faz esse processo do autoconhecimento com sinceridade, a gente vai ver tudo isso que está nessa mensagem. Eu preciso, a toda hora, estar abastecendo o meu ego. E esse trabalho que São Francisco fez: eu sou feio, eu sou pecador, eu sou vil, eu sou insuficiente. O ego dele, reduziu-se ao seu real tamanho. E aí sobrou o quê? Sobrou o espírito. Por incrível que pareça, sabe, Jussara, quando a gente começa a perceber, e você, claro, muitos já sentiram isso, eu vou sentindo, sabe, um pouco de paz. Puxa, graças a Deus. Sabe, eu fico um pouco mais... Quer dizer, eu não preciso ser o máximo, eu não preciso estar lá em cima, eu não preciso aparentar, eu não preciso, sabe, ser o melhor, não tem nada de melhor nem pior, apenas eu. Do jeito que eu sou, vou aceitando, e, óbvio, como eu vou reconhecendo tudo isso pelo autoconhecimento, eu vou reconhecendo, por exemplo, aqui que está nesse capítulo, que o Cristo fala que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, quando a gente lê isso, a gente pensa em quem? Pensa no outro. Pensa na humanidade. Mas não pensa que a gente também tem aspecto disso, em maior ou menor grau. Agora, quando eu olho para isso, eu falo: puxa vida, eu sou assim, vou me reconhecer que muitas vezes eu sou. Muitas vezes eu sou. Aí, então, o nosso ego vai desinflando. E quando o ego desinfla, vai surgindo o eu maior. O espírito vai tendo espaço. A gente vai ficando naturalmente mais manso, mais brando. A gente começa a compreender melhor a gente começa a compreender melhor os outros. Quando o outro erra, a gente já é um pouco mais complacente, a gente já não julga tanto, a gente já, sabe, tem mais compaixão, a gente, sabe, não se leva tão a sério, não leva os outros tão a sério.
Ora, isso não seria já a própria transformação em si? É isso que eu tenho pensado. Quer dizer, essa transformação não é uma coisa que vem de fora para dentro. Não. É uma coisa que naturalmente vem de dentro para fora quando eu, sabe, tiro o ego como o centro gerador da minha vida. Hoje nós somos dominados pelo ego. E o paradoxo do Cristo, o paradigma dele para nós, é que a gente seja governado pelo reino do amor, pelo reino de Deus. Então, é esse paradigma que o Cristo vem nos chamar a mudar. E eu creio que o único caminho é o autoconhecimento, e que nos leva a um processo de humanidade pela humildade. Aí, então, o ego desinfla, aí a gente tem condições, então, de agir mais pelo espírito. Falei muito, né, Jussara? Nada, falou. Tinha um servo que toda vez que ele voltava aclamado, chegava em Roma pelas vitórias que ele teve, as conquistas, esse servo tinha uma missão, que era virar para ele e falar: tu és feio, calvo e barrigudo. Muito bem. Imagine, nós precisamos de um servo desse, né, para deixar a gente realmente... Eu só não sou calvo ainda, né? Mas feio e barrigudo eu sou. Ai, mas é impressionante, né? Como é importante tudo isso, não é, De Luca? E o quão nós temos que já ser gratos por já termos essa consciência e não ter medo de nos olharmos no espelho. Isso, sabe, e até poder dizer isso para os amigos, né? Poder dizer isso numa palestra. Olha, gente, eu também tenho isso, eu também sinto isso. Sabe, a questão da humanidade, às vezes a religião, nós estamos levando a religião, levando as pessoas a querer viver num idealismo não é a palavra, numa circunstância de perfeição que ainda nós não estamos no estágio evolutivo de atingir. O nosso estágio evolutivo, disse Chico Xavier, nós somos recém-saídos da fase animal. O nosso objetivo hoje é sermos humanos. Vamos deixar o negócio de anjo para depois. Porque se nós quisermos viver uma pessoa idealizada, ou seja, como é que eu vou fazer hoje o De Luca perfeito nessa encarnação e nas próximas? Não vai dar. Não vai dar. Aí o que vai acontecer? Eu vou começar a me reprimir, vou fazer máscaras, vou aparentar ser um anjo na frente de todo mundo, mas por dentro aqui o caldeirão está fervendo. E eu não trato as minhas emoções, eu reprimo. Eu não educo as minhas emoções, eu sufoco. E tudo isso amanhã vai aparecer em forma do quê? Doença física, doença emocional, transtorno de pânico, depressão. Não é? Agora, a partir do momento que eu me reconheço ainda insuficiente, o ego já deu uma murchada, eu já deixo de ser arrogante, eu já deixo de ser pretensioso. Aceito as minhas emoções negativas, mas, é claro, não deixo que elas corram que nem um cavalo selvagem no pasto. Aí entra, então, a proposta de Kardec. Vamos dominar esse cavalo. Vamos educar esse cavalo. Para que essas emoções humanas tenham sentido. Por exemplo, a tristeza. A espírita não pode ficar triste. Você é triste. Por que você está triste? Você perdeu alguém, você não pode ficar triste. Como? Onde está escrito na codificação que uma pessoa não pode ter tristeza? Isso é uma repressão absurda.
essa tristeza amanhã vai aparecer em alguma doença. Não. A tristeza, ela tem uma mensagem. A tristeza nos ensina muitas coisas. A tristeza nos ensina a felicidade. A tristeza nos ensina a sermos mais complacentes, mais ternos, mais afetuosos. É claro, não vamos nos tornar uma pessoa triste, mas viver a emoção da tristeza, podemos vivê-la. Eu sinto raiva. Sufoca a sua raiva. Não. Aproveite a energia da raiva quando ela for importante para você agir quando você tiver que tomar alguma decisão firme, quando você tiver que romper com alguma determinada situação, você vai precisar daquela energia. Você só não pode dando tapa na cara dos outros. Você não pode ser violento, mas você muitas vezes vai precisar na vida de usar de uma energia forte para poder tomar determinadas decisões. Então, nada em nós está errado. O que está errado é quando a gente não sabe direcionar isso de uma forma centrada, harmônica, coesa, né? E isto, eu creio que a mensagem do Cristo, né, é de uma harmonia só, porque o Cristo, ele tem todo esse movimento, né? Ele foi manso quando precisava ser manso, ele foi enérgico quando era hora de ser enérgico, ele disse sim, mas ele também disse não. Ele viveu, ele chorou, ele teve emoções, ele ficou triste. Quando ele foi lá, prestes a ser preso, que ele estava lá no Horto das Oliveiras, ele chorou. Agora, a gente não pode chorar, não pode ter emoções. Jesus chorou quando soube que Lázaro estava aparentemente morto, né? Jesus usou de energia para expulsar os vendilhões do templo. Então, essa proposta de uma perfeição que ela é mascarada, que ela é só por fora, mas que ela não vem de um equilíbrio interior, eu acho que ela não é um bom caminho e não vai nos levar a um desenvolvimento espiritual.